Isso mesmo, Otávio. No fim de semana, o Ibope, Instituto de Pesquisa muito conhecido aqui no Brasil, fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas se elas concordam com a frase bandido bom é bandido morto. 50% das pessoas que responderam essa pergunta concordam com essa frase, né? Nós aqui da CBN fomos ouvir a população, assim como o Ibope fez, é claro, dentro das nossas limitações, e o Rony Cruz preparou uma reportagem para nós. Vamos ouvir. Conforme a publicação do jornal Globo, no último dia 4 de março, a pesquisa realizada pelo Instituto Ibope revelou que a afirmação de que bandido bom é bandido morto é aceita por metade da população brasileira. A ideia é usada inclusive como palavra de ordem pelo deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, na segurança pública. O estudo foi realizado entre os dias 22 e 26 de fevereiro com mais de 2.000 pessoas em todo o país. A parcela da população que concorda ou concorda totalmente com a afirmação soma 50%. Aqueles que discordam representam 37% dos brasileiros, segundo o jornal o Globo. De acordo com a pesquisa do Ibope, 52% das pessoas que apoiam esta ideia são católicos e 44% são evangélicos. Os homens são maioria entre os que concordam e representam uma fatia de 53%, enquanto as mulheres somam 45%. A CBN Campo Grande resolveu ampliar a discussão e lançou a enquete. O que você acha da expressão bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido ressocializado e bandido preso, que cumpra toda a sua pena sem regalias. Mas já que isso é um sonho distante, é muito mais fácil e prático bandido morto. Então hoje é bandido morto, inclusive políticos corruptos, porque não são punidos. Um abraço. Meu nome é Giovanni, aqui de Campo Grande. Eu concordo com essa pesquisa aí, com 50% das pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, uma vez que hoje nós somos prisioneiros desse pessoal, né? Eu acho que o criminoso deve pagar de acordo com o seu crime. Matou, paga com a vida. Porque é injusto pessoas perderem familiares aí por causa dessa bandidagem e as nossas leis, os direitos humanos, todos favorecem. Olha, a gente ouve a população e, assim, a gente fica preocupado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o Dr. Christopher Scapinelli, ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Mato Grosso do Sul. Estamos recebendo também o professor Paulo Cabral, que é sociólogo. Eu quero começar, diante do que a gente ouviu, perguntar ao Dr. Christopher qual a preocupação que isso pode gerar, como é que a OAB, a Comissão dos Direitos Humanos, vê esse quadro, essa pesquisa, o resultado de uma pesquisa como essa. Bom dia, doutor. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. A gente percebe que esse estigma, esse preconceito, que é uma coisa antiga, hoje ela está mais forte, mais enraizada. E essa pesquisa traz esse lado positivo de dar uma devolutiva do que a população está pensando nesse momento. Né, que a gente percebe que, pelo índice de criminalidade que tem em todo o país, não só no Rio de Janeiro, as pessoas já estão cansadas de uma segurança pública enfraquecida e de uma criminalidade em alta. E, às vezes, isso vem justamente como uma forma, entre aspas, de justiça social. Nós acreditamos, enquanto direitos humanos, enquanto Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu também sou conselheiro no Conselho Estadual de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul. A gente entende que esse estigma é um trabalho que tem que ser realizado diariamente, né? É um trabalho árduo. Por quê? Porque lá atrás, infelizmente, tiveram alguns atores dos direitos humanos que focaram somente nessa questão e até formaram aquele brocardo, direito dos humanos, que é até uma afronta às pessoas que lidam com direitos humanos. Por quê? Porque o direitos humanos vai muito além. O direito do preso é uma questão dentro de uma vertente muito maior.
direitos humanos vai para a saúde, direitos humanos vai para a educação, direitos humanos vai para a segurança pública. Ele não fica focado somente nessa questão. Mas hoje, como está em voga esse assunto, aparece de uma tal forma que a gente até assusta. Porque nós entendíamos que alguns pensavam assim, mas não tantos. Então, acende uma luzinha de alerta para que a gente trabalhe isso de uma melhor forma. Metade da população considerar? É bastante considerável. Então, nós, enquanto militantes dos direitos humanos, temos que reforçar as ações. E desde 2016, quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Conselho Seccional me deu a missão de não tratar direitos humanos somente em benefício de presos. Tanto que a gente fez ações na violência do trânsito, a gente já fez ações na saúde pública, a gente já fez ações na educação pública, na questão da ressocialização. Então, a gente tem trabalhado outras áreas para justamente tentar desmistificar essa questão. É um caso que preocupa. Professor Paulo Cabral, como é que o senhor avalia o que a gente acabou de ouvir? Olha, é alguma coisa compatível com a onda conservadora que varre não só o Brasil, como o mundo. Quer dizer, quando a gente vê a eleição do Trump nos Estados Unidos, é um dado claro desse avanço conservador. Então, dentro dessa grande vaga conservadora, esse tipo de posicionamento também conservador tende a crescer. Tanto que assim é que a gente compreende o crescimento da candidatura Bolsonaro, que muito provavelmente, a considerar o andar da carruagem, se não houver alguma desconstrução, estará no segundo turno. Pessoalmente, eu diria, Deus nos livre, mas é uma possibilidade. A democracia brasileira permite isso, né? Mas é parte da democracia. E como eu costumo dizer, por mais imperfeita que ela seja, como a atual, ainda assim é melhor a qualquer alternativa totalitária. Mas essa entrevista, ela traz algumas contradições que me deixam cismado. Por exemplo, a declaração de religiosidade dos entrevistados. 50 e poucos % se declaram católicos e 44% evangélicos. Ora, as religiões cristãs têm como premissa Cristo ofereceu a outra face. Professor, nós vamos agora para uma... Estamos aqui há pouco conversando com o professor Paulo Cabral sobre uma pesquisa, o professor Paulo Cabral, sociólogo, ainda membro do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Mato Grosso do Sul, né, professor? Falávamos sobre a pesquisa que apontou que 50% das pessoas que foram perguntadas pelo Instituto Ibope concordam e aceitam a frase bandido bom é bandido morto. E essa pesquisa também mostrou que essas pessoas, elas fizeram até questão de falarem de que religião pertencem, né? E o professor estava fazendo uma análise sobre essa contradição entre a pessoa se dizer cristã, que tem dogmas contrários a essa frase. Eu queria que o professor... Pois as seitas cristãs, elas falam que a vida é um bem em si mesma. Cristo deu a outra face. Então, é absolutamente contraditório o sujeito se dizer católico, evangélico e professar essa possibilidade de se assassinar uma pessoa, sem julgamento, sem nada. Quer dizer, para a polícia matar. Então, isso... Como se isso resolvesse o problema de um país. Como se isso resolvesse. Quer dizer, no caso dos católicos, eles fazem essa declaração em plena quaresma, quando a igreja está na campanha da fraternidade, exatamente contra a violência. Exatamente. Então, é de uma extrema contradição o sujeito se proclamar cristão, ir na missa ou ir no culto, bater no peito, meia culpa, e chegar e dizer, tem mais aqui matar bandido. Agora, a pergunta, a que bandido ele está se referindo? Será que o bandido do colarinho branco está na cabeça dele para ser morto também? Muito provavelmente não. Quer dizer, é aquele bandido que é tratado pelos programas policialescos que nutrem o imaginário da insegurança. Veja bem, não é que não haja insegurança no país, nem que não haja problemas. Claro que há, e sérios, e que precisam ser equacionados. Mas
essa sensação de insegurança, essa fala de um dos entrevistados, nós estamos presos e eles soltos, isso é um texto passado por essa mídia sensacionalista que se alimenta dessas situações, desse sangue, e que é uma coisa já antiga, vem da tradição radiofônica, Gil Gomes, Afanásio Gerzade, e depois televisiva, o Datena e o Marcelo Rezende, que alimentam esse imaginário, que tem uma grande audiência e que, de alguma maneira... O telespectador acaba vibrando quando vê que a polícia matou 10 bandidos lá no morro. Ah, tem que matar mesmo. Exato. A gente passa a vibrar, mas como se fosse um jogo isso. Exato, mas isso a gente não pode deixar de considerar a indução feita pelo apresentador, que esposa esse tipo de percepção. Então, e aí quando você vê esse resultado de 50% e os caras se declarando cristãos, eu digo, a mídia está mais competente do que a igreja, porque ela dá conta de fazer a cabeça melhor do que os padres e os pastores. Porque se a igreja, se o fiel vai à igreja e lá ele ouve a mensagem, por exemplo, seja na igreja católica ou entre os evangélicos, numa pesquisa como essa, por exemplo, ele teria que dizer o seguinte: irmão, eu sou cristão, não vou responder isso. Exato. Porque eu também não gostaria que isso acontecesse com um filho meu. Eu posso ter um filho bandido, eu não gostaria que meu filho fosse morto. Perdemos valores, professor. Não, e o que é mais preocupante, quer dizer, no momento em que a gente vê um poder judiciário com N problemas, que a gente vê a classe política mergulhada em N problemas. Então, existe também essa percepção de quase falência do Estado. No Rio de Janeiro, isso é nítido. E ecoa para o Brasil. Então, essa percepção ela é muito perigosa na medida em que as soluções salvacionistas à la Bolsonaro se apresentam. Então, muita gente ainda acredita na possibilidade de salvadores da pátria. E a gente tem que ter claro que não há salvador da pátria, que não há paladino algum capaz de reverter. Isso tem que ser um movimento da sociedade, coletivo, para nós resgatarmos valores, para nós colocarmos no centro da pauta os princípios republicanos, que devem conduzir a ação política para o bem comum, para o bem de todos. Para isso precisávamos ter um país com homens mais comprometidos, Lucas Mamed, não só com a democracia, mas com o social, com a educação e, acima de tudo, também com o equilíbrio. Hoje o país vive um desequilíbrio total nas mais diversas esferas. Isso reflete na opinião da população e assusta a gente. Exato. Nem por isso devemos perder a esperança. Nós que lutamos, e não foi pouco, para construir uma democracia, temos o dever de preservá-la a todo custo. Lucas Mamed, é um debate importantíssimo. Que não se esgota, com certeza. Esgota. Realmente é uma situação muito complexa, né, professor? Sim. Pode falar melhor que a gente. É um fenômeno sociológico completamente que realmente deve ser debatido, e coube a nós, pelo menos, trazer isso à tona. É importante lembrar, né, Lucas, que não é uma pesquisa da CBN, é uma pesquisa do IBOP, a gente está repercutindo, e você que está ouvindo a gente aí do outro lado do rádio, qual a sua opinião? Se tivesse que responder agora, depois de ouvir o professor, e de resgatar os seus valores morais, éticos e religiosos, se alguém te parar na rua e perguntar, você considera que bandido bom é bandido morto? Qual seria a sua resposta? E só rapidamente, né, as pessoas têm... Você não consegue não ter lado, né? Ou você apoia o bandido completamente e leva para casa, que nem alguns dizem, ou você quer que ele seja morto e extirpado. Você não consegue ter um meio termo, não porque você não quer ter, mas porque muitas vezes as pessoas não deixam, né? Então, você é levado, você é condicionado, né? E aí é que vem aquela questão que eu dizia de se jogar essa imagem de um Estado falido. Quer dizer, ninguém aqui está dizendo que o transgressor da lei, que o delinquente, que o bandido, deva ser acarinhado, deva ser poupado. Mas nós temos um aparato legal para prever essas situações, e quando a norma é transgredida, desrespeitada, há uma punição prevista. O sujeito tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Ninguém está dizendo que o crime deva ficar impune.
Agora, daí a se querer voltar ao estágio de barbárie da lei de talião, olho por olho, dente por dente, quer dizer, para onde caminha a civilização quando a gente retrocede para a barbárie? Não pode. Não pode, né? Olha, e se a gente parar para analisar, alguns bandidos, e a gente considera bandido porque assim são tratados na maioria das vezes, são pegos com a boca na botija, recorrem, morrem às vezes e não pagam pelo crime porque tem direito a se defender, né? Tem direito a todos os recursos possíveis. Portanto, professor, a gente passaria um dia todo aqui falando sobre esse tema e não esgotaríamos. Nós só podemos agradecer a sua gentileza, o seu carinho de tratar conosco dessa questão. Eu é que agradeço a oportunidade de apresentar as ideias. Muito obrigado. A gente falou de um tema que vem ganhando bastante repercussão na mídia e no país, da pesquisa do Ibope, que perguntou para o povo brasileiro, afinal de contas, na sua opinião, bandido bom é bandido morto? E metade da população considerou que a frase, ela de alguma maneira reflete o desejo daquelas pessoas. E aí fica a pergunta, né? Tem bandido bom? São 10 horas e 12 minutos agora.